João Kleber. Que é o Ramon padrão Classic aí, que voltou à tona nessa discussão. Depois o nosso... Tinha o Pinduca fazendo escola? Isso, depois o nosso querido antebraço... Classic não tem antebraço, né? Agora, consegue colocar no Old aí, Gurdex? Não separei o link, mas tá lá no Old. Essa árbitra aí, ela não pode andar na rua, hein, mano? Os fãs do Ramon vai matar ela. Pelo menos em alguma coisa estão defendendo o Ramon, pelo amor de Deus. Não estão tacando o pé, né? Não, assim, eu vou ser sincero. Bota pro áudio pra gente reagir junto aí. Então, eu nem assisti o vídeo, eu só vi a chamada. Às vezes nem é isso, né? Que ela quis falar. Vamos ver. E o povo já tá apedrejando, né? Ela é da NPC, essa árbitra? É NPC. Coisa aí sobre o Ramon. Jesus, você vai me... Segura a língua, Senhor. Não, mas a gente não pode tirar o mérito do atleta, nunca, jamais, por ele não ter levado o troféu de primeiro lugar. Não é só o troféu de primeiro lugar que vai dar o mérito para o atleta, jamais. Só que, se ele não levou o troféu no primeiro ano, ele vai ter que melhorar para levar no segundo, ou ele vai ter que melhorar para levar no terceiro. Agora ele não pode, né? Pode, porque é o atleta, mas ele não poderia decair, né? Ele tem que evoluir. Ele tem pontos a corrigir, ele corrige e daí vai no próximo para ganhar. E o Ramon, ele apareceu e já foi logo um destaque, né? Por causa da genética, né? Todo mundo que conhece a história do Ramon sabe, né? Ele era muito pobre. São 6 minutos, né? Pobre financeiramente, Crescia né? com pouca coisa, aí, né? Pouca coisa. Acho que é só passar o carrossel. Porque tem também, tipo, o atleta vai falar pobre, porque não tem dinheiro, financeiramente pobre. Humildade é caráter. Então, pobreza significa dinheiro, humildade significa caráter. Então, o Ramon, ele era pobre, né? Financeiramente. E ele se destacou já de cara, que a genética dele é muito boa mesmo. Só que ele sempre, desde que ele começou, ele tinha ajustes a fazer, né? Sempre quando ele começou, tinha ajustes a fazer. E ele foi, uma das coisas que ele precisava de mais tamanho, né? Só que ele precisava de tamanho em lugares específicos. E ele ganhou tamanho quase que num geral. E o que o Classic Physique precisa? Cintura fina. Se tu não cuidar com a cintura, tu vai parecer quadrado, né? Tu vai parecer uma porta em cima do palco. Então, ele precisava ganhar mais volume perto dos outros atletas. Ele ganhou esse volume, só que ele ganhou esse volume num geral. E daí ele foi meio que perdendo a linha do Classic Physique. Pra mim, como árbitra, né? Pra mim, uma leiga árbitra, né? Leiga árbitra. Aí não faz eu sentido, acho que ele já não tem mais a linha árbitra. de Classic Physique. Ele teria que mudar bastante a linha dele. Dinheiro, financeiramente. Põe o próximo, Alex, por favor. Porque ele não poderia, digamos, mais ganhar muito tamanho de ombro, bíceps e tríceps. Ele tem que achar uma forma de alargar a linha da dorsal dele, mas sem ganhar muito volume, é só alargar, né? Largura de dorsal, para ele ficar bem simétrico, para ele ter uma expansão boa de dorsal. Então, às vezes, tu fala, precisa de mais tamanho, mas tamanho em qual lugar? Qual músculo? Pode passar mais rápido aí. Vamos ver se a Qual? gente pega todos eles juntos. Então, eu acho que Esse é o Sebum. Esse é o Sebum que tá ganhando há quantos? 5 anos? 4? 5? Agora ele se aposentou, né? Eu acho que não se aposentou, acho que ele volta. Parece. Eu acho que pegou o bodybuilding. Eu teria que voltar. Então por isso que o pessoal tá zoando aqui, que ela não sabia nem que o Sebum tinha se aposentado. O pessoal tá Só descrevendo nessa no chat apresentação aqui. dele dá pra ver a leveza que ele tem. Vocês pedem leveza na categoria Classic Physique? Não. Só que a gente quer que o atleta forme a pose como se não estivesse fazendo nada. Como se aquilo ali ele estivesse em casa brincando com o Tem filhinho que ser dele. natural, né? Por isso é Natural. importante o treino de pose para qualquer categoria dentro do fisiculturismo, porque ela passa a ser natural. No momento Porque ele não poderia, digamos, mais ganhar muito. que tu vai posar, tu tá fazendo Volta algo um pouquinho que ali, é Gorda, muito que eu natural queria ver pra ti, só assim de como novo o começo, pra eu ter certeza quanto- que ela falou o que eu tô de ombro. pensando. Bíceps e tríceps, ele tem que achar uma forma de alargar a linha da dorsal dele, mas sem ganhar muito volume, é só alargar, né? Largura de dorsal, para ele ficar bem simétrico, para ele ter uma expansão boa de dorsal. Então, às vezes, tu fala, precisa de mais tamanho, mas tamanho em qual lugar? Qual músculo? Pode passar mais rápido aí. Mais tu dirige mais. Uns músculos densos, densidade muscular, eles têm. Então, os dois têm densidade, os dois estão bem fibrados, os dois estão bem marcados. Só que o Ramon, ele perde no tamanho de expansão. Na largura. Na largura, Estrutura, expansão né? de ombro a ombro. Ele tem pouca estrutura Eu óssea. entendi, né, Alex? Acho que é a parte Só ali que que ela... aí ele vai ter que... A única ajuste que ele teria que fazer é colocar essa largura na expansão de dorsais, né? O dorsal dele expandir. E ele comete bastante erro nas poses. Vamos achar um deles Ele posando. não posa muito bem. Aí depois ela completa falando mais do Chris do que do Ramon. Assim, até pra gente deixar claro também, tipo, pra quem tá assistindo, ela não é árbitra central, né? Porque, Independente. Assim, não, mas digo assim, é diferente o peso da árbitra central. Cara, não.
Ela Que não... Mas ela tinha que ser... Não, que eu tô falando assim, pro pessoal não achar assim, essa é a que decide quem dá a chamada. É pra quem decidir. Porque assim, ó. Eu tô entendendo o que você tá falando. Você tá sendo totalmente condescendente, sério, lindo. Mas é bem zoado, cara. Não tô defendendo ela. Eu tô querendo dizer Isso assim. aí é complicado. Eu, Na eu vou até não falar na verdade, nada eu tô que é defendendo melhor. a Muscle Content. Que eu tô falando assim, ela não é a Bruna Miyaga, ela não é o Tama, ela não é o Celso, não são árbitros que são Mas... Mas era pra ter um padrão. Cara, né? mas fugiu muito. É. Fugiu muito, por exemplo, assim, ó. Mas você concorda com beleza, o que ela falou? vamos dizer assim, ó. O Tamer é um árbitro... Eu vou até dar notas. O Tamer é um árbitro nota 10. Nota 9, porque Então, mas você eu não discordo de algumas Você não concorda coisas. que o Tamer fala e o que a E, última ó, árbitra da mesa fala é diferente? Eu vou falar um bagulho aqui. Eu já discuti com o Tamer, pra galera achar, ai, tá puxando o saco, fi. Eu já discuti com o A Tamer gente sabe, a de gente sabe. pessoas falar assim, ó, troca ideia lá com o Itinho, que ele tá puto, mano. E ele vinha trocar ideia, aí eu falei, Tamer, não concordo com nada aí do que aconteceu. Tá? E ele falou, não, eu respeito e tal, só ver o que foi que você viu que eu não vi. Que eu respeito sua opinião e tal, mas isso pós-campeonato, não antes. Tá? Então, assim, eu não concordo 100% com o Tamer, mas eu concordo com 90% do Tamer das Mas então, colocações. não é diferente que o Tamer Com a fala e Bruna que o Miyagi, outro- 90% do que a Bruna Miyagi faz, eu concordo. O Celso já vai ali para uns 50%. Pô, 50? Cai tanto assim. Que Eu assim- gosto muito do Celso e eu respeito que tem que Não, ter é porque- arbitragem diferente. Não, mas é que assim... É que o Celso, ele fica vendido no rolê, né, mano? Porque ele arbitra muito o campeonato amador. Não, mas... E amador, cara... Ah, mas a Bruna Mas também. tem que ter essa diferença, ó. Imagina só. amador, Você vê muita Se coisa estranha. toda a mano. visão da arbitragem fosse só igual ao do Tamer, significa que com a classe de atletas já tava ferrada. Então você tem ali uma Bruna Miyagi, o Celso e o Tamer arbitrando. Né? Até vazou um áudio esses dias aí que a galera viu o Tamer conversando, mas não doutrinando. Então isso até ficou até legal. Então é bom ter essa diferença, até porque senão o Tamer só vai escolher os secos. O cara tá super seco. Ele gosta, Isso, né? Ele já entendeu? falou isso. Aí o Celso já puxa um pouco mais pra uma condição, proporção e simetria, ou pra um volume, proporção e simetria. É. Eu fiz um podcast com o Celso, tá? Então tem que ter o cara que também gosta mais de volume, proporção e simetria pra meio que criar um balanço. Contrapor. né? Isso, contrapor. Não tinha que ser um padrão, Tinha? Tipo assim, a Não, categoria certo, pede não. condição, O a certo- categoria pede volume. Padrão total, Tentativa. não. Porque, por exemplo, ó, entenda. Não, mas aí vai pelo gosto do cara, então? Não é o gosto do cara. Por exemplo, ó, entenda. O Giga é um cara que é grande. Certo. O Tamer arbitrando, então o Giga nunca teria chance. Entendeu? Porque é que tem que ter um balanço ali. Aí você tem um outro cara que já é seco por natureza, o Felipe Moraes. Aí, uma Sandy Williams arbitrando, o Felipe Moraes já não teria chance. Como aconteceu, né? Como aconteceu. Aí você tem o Terek que gosta de volume, o Tamer que gosta de condição, a Sandy que também gosta de volume. Aí no 3x1, no 2x3, no caso, o William Martins ganhou. Não, mas... Agora imagine se fosse todo mundo só com um padrão. Não, Ed, eu Aí falo todo pra mundo ia ter que você. chegar condicionado, Eu porra. tive. Não, mas não estamos falando de condição. Só condição. Eu tô falando aquele cara que é condicionado, mais pequeno. Não, mas o que eu Talvez falo eu não assim, me posicionei correto. O cara tem que chegar... Pronto, eu vou citar o exemplo. O cara tem que chegar do jeito que a categoria pede Eu pra vou chegar, citar um porra. exemplo. 100 quilos com condição de 80%. Aí você tem um outro cara com 70 quilos com 100% de condição. Então o volume não vai contar mais se você sempre for pelo cara pequeno e seco. Aí você tem árbitros que vai no volume, você tem árbitro que vai mais pela condição para chegar no meio termo e ser o melhor conjunto. Bom, acho Aí que nem assim, vai ganhar o muito grande, nem vai ganhar o muito pequeno e você vai chegar no meio termo. Que aí você tem um padrão, que é o meio termo. Agora, se você tem árbitros que só gostam de cara muito seco, é difícil você ser grande e muito seco. Só o Coleman, né? É só o Coleman. ser o maior e ser o mais Isso. seco. E se escolher só os grandão, ninguém vai chegar seco. Aí você tem os 3 níveis de arbitragem para chegar no meio termo. Agora, quem já falou que não existe isso muito de linha de Classic? O Tamer, Sim. o Tyler, esses caras já falaram. É quem trouxer o conjunto melhor.
Não adianta o cara falar, não, você tem a cinturinha pequena, você... O Mike, ano passado, ficou acho que em 8º. É. Esse ano, o Mike já foi Quase top 2 e ainda... árbitro colocou ele em primeiro. Aí você vê que não existe muito dizer assim, não, tem que ter essa linha aqui. Não é só uma questão estrutural, né? Porque, por exemplo, ó, imagina só, vou usar exemplos aqui, Júnior Jaworski, não tem uma linha, mas é um cara muito grande, bem seco. sim. Se os caras só falassem assim, não, tem que ter a linha de Classic, o Jaworski já tinha que abrir mão da Classic. categoria. Entendeu? Porque aqui, na minha opinião, isso do Ramon não tem shape de Classic, não existe. O Ramon, ele é aquele tipo de cara que ele tem genética para ir para qualquer outra categoria que ele quisesse. Agora, o Jorge Dabu era Classic, tinha linha de Classic, se for levar em consideração linha? Não. Tá maluco. E era top 3. Tava sempre no top 3, porque ele tinha uma boa proporção e simetria, chegava muito seco e era completo. Então, dentro de um conjunto geral, o Jorge Peterson ficava no top 3. Mas assim, ó, eu acho que deu pra entender um pouco, assim, eu acho que ela se expressou mal, mas deu pra entender um pouco o que ela quis falar ali. Ela já apontou assim, o Ramon precisaria crescer determinados pontos. O problema é que ele cresceu por completo. Ele tinha que ter focado em crescer determinados pontos. Mas ele não cresceu por completo. Então, mas ela perdeu um ela pouco alegou ali, que ele cresceu por completo. Uhum. Entendeu? Ela questionou a cintura do Ramon, pô, não dá. Também Cintura do é Ramon difícil. não dá. Não Se é. o Ramon perdeu a cintura, É, o resto, pô, Então, você fudeu. bacou lá, então... o que o erro do Ramon foi não tava denso e com água sobre a pele. Se ela chegasse e falasse assim, ó, o Ramon, ele cometeu um erro porque a pele do atleta tem que estar visível, ali o músculo. Você não pode ter uma pele com camada de água, chegar embaçado. Porque, por exemplo, o que o Téric falou, bate muito. O Téric falou, cara, a galera fica falando porque o Ramon suou, mas quando o Ramon entrou, eu já falei, ih, não vai ficar. E é desse jeito. Sabe por que eu sei que é desse jeito? Teve uma vez que eu tava numa competição Expo Super Show. E eu notei que eu gostava de ficar atrás dos caras estratégico, Ed. Porque eu ficava olhando o que os caras estavam escrevendo. Entendeu? Então, era até o Terry que eu acho nesse campeonato. Então, ele olhava, o cara vinha andando, fazia aqui, pá, e ele ia lá e fazia um risco. Aí entrava outro, ele ia lá e fazia um risco. Eu, que porra é que ele tá escrevendo? Eu queria ver se tinha alguma coisa que... Mas não, ele só fazia... um tiquezinho assim, só um riscozinho assim. Aí, do nada, ele falou assim, e um dos atletas era meu. E aí ele chegou e falou assim, aí eu vi que ele riscou no meu, eu falei, opa, aqui alguma coisa ali já foi. Aí do nada ele chamou fulano, Jadson, ciclano, ele fibrado, tal. Aí chamou os 6 primeiros. Eu falei, agora eu vou ver se ele viu os 6 primeiros só naquela apresentação individual sozinho. Cara, na hora dos confrontos eu falei, meu Deus do céu. O cara viu o cara vindo andando, já fez assim, ó. Conseguiu diferenciar. Conseguiu já diferenciar o cara. Então a visão desses caras, do Téric, do Tamer, também tô falando, mas eu acredito que o Tamer seja do mesmo jeito. E outro ponto que a árbitra apontou aí, abordou, né? Em relação às poses do Ramon, você achou que ele melhorou as poses nesse Olímpia? Cara, eu achei que ele deu uma melhorada, mas... Porque e essa parte da pose vai azedar ainda mais pra ele. Porque quem tá na ponta é um dos melhores posadores do mundo. O Mike é um dos melhores posadores do mundo. O Ruff voltando. Então, e o Ruff voltando, tá louco. a régua vai subir muito mais. Não é nem melhor posador, são 3 mestres. Isso. Então, o Mike, o Urs e o Huff Diesel. Então, isso vai azedar pro Ramon, eu acho, cara. Porque a régua na pose vai subir demais ano que vem. Esse ano, na verdade, né? Vai subir muito. Eu sou o maior crítico de cotovelos desalinhados na pose. Menos com o Huff Diesel. Huff Diesel posa, um cotovelo tá lá em cima e o outro tá aqui embaixo. E ele consegue manter uma simetria bonita. Ele é foda. Não, o Ruff é... Entendeu? Se fosse eleger um desses aí, o Ruff Ruff é o melhor. todos os tempos. O Ramon é muito criticado e eu não dou... A única coisa que eu dou pro Ramon quando eu passo é um bom dia, assim. Bom dia, e aí, beleza? Eu não sou nenhum puxa-saco. Quando eu chego, e aí, Ramon, como é que tá as coisas? Nunca chamei pro meu podcast, provavelmente nunca vou chamar. Então, quando eu falo do Ramon, é do que eu vejo. A galera fala assim, o Ramon é mimado. Sério? O cara ouve todo mundo. Fez live com o Carlos Analister, alguém fala ali. É o único cara que eu nunca vi falar assim, galera, tipo, não precisa ninguém me falar das minhas poses.
Eu sei das minhas poses. O cara não fala nada, ouve todo mundo. Esse é o defeito dele. Então, mas Às isso esse eu é ia teu falar. defeito, Isso né? é um Você tem um problema. defeito. Esse é o defeito dele. Ele tem que dizer assim, ó, foda-se todo mundo, eu vou fazer Vou quando eu acho seguir que esse tem- cara aqui Isso. só. Vou ouvir esse cara aqui, pra mim acabou. Isso, escolhe um cara. E eu não tenho nem que falar pra vocês que eu tô fazendo aqui. Vou fazer aqui, fazer uma live, galera, ó, a partir de hoje eu vou treinar na caverna, pose na caverna, treino na caverna. Se a marca que eu tô não quiser assim, beleza, pode até ir um dia lá me gravar um dia que a gente vai separar e eu vou fazer tudo em off. Talvez desse mais certo. Talvez se ele se posicionasse mais, talvez fosse melhor. Mas fica nessa. Ah, o fulano falou isso. E o Carlos, eu não tô falando que o Carlos é ruim. O Carlos é excelente. Ele fez live com o Carlos mesmo? Fez, É, eu vi, fez. que legal. Fez. O Carlos analista dando umas ajudas. Então, se for pra ouvir o Carlos, ouve só o Carlos. Manda até o Rossi plantar batata. Não, Rossi, você aqui não vai palpitar mais nada. Você é meu amigo. O Carlos é meu coach de pose. Ah, Ramon, mas eu acho... O que você acha não importa. Eu vou fazer aqui, se der certo, beleza. Aí ele tomar as rédeas do bagulho. Então, eu acho que Entendeu? isso é um problema. No geral, ele se posicionar. E evitaria muitas crises lá, né? Pro lado da equipe dele, né? Mas essa questão da pose vai ser crucial. Porque Ó, os caras falam da que- mulher dele, ele não fala nada. Os caras postam um bagulho da mulher dele brincando com a mulher dele, ele não fala nada. Se fosse eu... Não, mas pera ainda, como é que vazou aí o vídeo deu brincando com a minha mulher? Tipo, do nada assim, não sei se foi ele próprio que foi, vazou. Ah, não, acho que foi a própria mulher que postou. Mas até isso aí. Eu acho que a... Mas mesmo assim, o negócio de jogo, a galera já Sim, fez uma sim. tempestade em copo d'água. Exato. Por quê? Porque a ausência de posicionamento dele. Exato. Se Ó, posicionar. Tanto até dentro de casa com a própria aquela mulher. crise interna que rolou do Faixa com ele, o Cris Aceto, se ele viesse a público se posicionar, não ia acontecer nada daquilo. Que nem o Zanca chegou com o Pacho, acabou isso, entendeu? E vai ser agora feito dessa forma. E ele é muito bonzinho, muito bobinho. Vou até falar a verdade, ele é muito bobinho. Essa é a verdade do Ramon. Teve uma vez que eu fiz a live que bateu 95 mil do Arnold. Aí eu cheguei nele e falei, Ramon, falei pra galera que se batesse 95 mil, 90 mil, eu ia pedir pra você fazer um agradecimento. Ele falou, não, eu faço agora. Aí eu fui e entreguei o celular pra ele. Aí ele ficou assim, fez... Aí ele olhou e falou, mano, eu não sei o que falar, o que é que eu falo? Tadinho, né? mano? Desse jeito, Ele é cara. bonzinho, ele é bonzinho. Ele é demais. bonzinho demais, cara. E eu vejo a galera dar uns hate nele e eu acho que ele tinha que se posicionar. Mas é que tá. Aí que também, mas você não acha Tito, que às vezes ele fala assim, pô, se eu falar X, Acho que ele tá de saco cheio. vão encher meu saco, se eu falar Y, Mas vão é encher que o tá. saco, então eu não vou falar aí nada eu- e foda-se. Aí eu vou ser o chato aqui. Um campeão desse nível não pode ser bonzinho. Não pode? Não pode. Nenhum Não cara pode. bonzinho é campeão nesse É. nível. O único cara bonzinho que foi campeão foda mesmo, alienígena se chama um só, Ronnie Coleman. E... É bonzinho, o Coleman é O bonzinho. Coleman é bonzinho. não Ah, sei mas se você acha, tipo, o seu Derek? O Derek não não era é um cara bonzinho cuzão. não, tá? O Derek? O Coleman. O Coleman, ele era bonzinho até Não, ele se sim. tornar campeão. Bonzinho, mas não é bonzinho em que sentido? Você Não, fala? é que eu digo assim, o cara Badel tem que ter resolveu malícia. desafiar o Coleman. Bonzinho que eu falo, o cara ter malícia. O Coleman tava que nem, aqui, ó. Que nem Fórmula 1, sabe? Não tem É, um... o Derek é espertão. O Derek Então, mas ó, o Coleman tava aqui. Aí o Badel saca o shape no press conferência, se eu não me engano foi no press conferência. Não, porque eu sou melhor que isso e aquilo. O Coleman tava aqui, o Badel posando aqui, o Coleman assim, ó. Posa aí, eu não tô nem aí pra você. Ah, o Jay falou que vai ganhar de você e tal. Jay tá fumando crack? Ah, o Jay falou que você tá na casa dele, que Las Vegas, o Coleman. É, meu irmão, invadir a sua casa. Fih, não tem isso de... Não, filho. O Coleman também sabia se posicionar não, como assim, campeão. Não, mas de bonzinho, acho que o Super tá falando, tipo, ele sempre foi um cara muito simpático, todo mundo. Ele nunca teve aquele perfil Phil Heath, tipo assim, eu sou Não, o É, vilão mas eu acho que, da o parada, Ramon tem que tá ter ligado? mais malícia nessas coisas, tá ligado? Eu acho que ele tem que ter mais malícia. Mas vou se ater aqui que a árbitra falou, mas realmente essa questão da pose é muito preocupante. Eu só Porque concordo com ela nessa parada da pose. Os concorrentes É, deles acho são até ele mestres nas poses. Não tem nenhum cara ali que é mais ou menos em pose. É tudo faixa preta em pose. Só mestre. Então, assim, ele não vai poder chegar ali nas poses mais ou menos. Ele tem que estar muito bem assessorado nesse sentido. Ele tem que chegar no 100% e posando pelo menos bem. E ele Pelo sabe menos disso, tipo, bem, porque nem o Horst, que é um dos melhores amigos dele, defende ele, passa pano pra isso. O Horst falou que deixou bem claro. Falei, precisa de
Ele tem que melhorar. Pô. Mas ainda passa pano Então- sim, mano. Passa pano sim, porque fica... Passa Olha, pano se e falar, vocês... não, ele melhorou, eles deixam claro. Mas que ele precisa. fala ainda. Fala precisa ainda. melhorar. Eu vejo. Eu acho que o maior problema do Ramon ainda é esse. Porque ainda tem uma passação de pano, por mais que talvez seja porque ele é bonzinho. Entendeu? Mas eu acho que ele tinha que ouvir um cara e o resto... Isso eu também acho. É um Sabe? cara aí... E o Rudy até comentou, né? Muita gente em cima dele também. Tipo, o cara tá com 30 pessoas no backstage. Porra, não precisa. Tem brasileiro é que tem... diferente assim. O Sebum tava com 30 caras, mas era vídeo, não era Não, 30 assim, caras para- pitacando. dando pitaco. É. Dando os pitacos. Era a equipe de filmagem. É diferente. É diferente. Imagina o Reni Rainbow, né? Parece ser um cara tão simpático, né? Imagina se alguém poucas chega ideias. dando pitaco nos atletas dele. Ele deve poucas. quebrar no pau, filho. Deve gritar com o cara, uma puta que pariu. Não é. Ele Ninguém tem que ter... coragem. O que falta no Ramon, que eu acho que não tem, hierarquia. Eu acho que ele é um cara que é uma estrela. A empresa tem medo de perder ele, então deve, sabe, pisar em ovos com ele. O faixa deve ter medo de perder ele, então deve pisar em ovos com ele. Até o Chris, talvez, né? Ou bem ou mal. Mas eu acho que ele tinha que ter alguém que diga assim, A fião, faixa não saiu do... não Acho sei. que não tá oficializado nada Mas, ainda. por exemplo, o Rennie Rambold é alguém superior ao Sibon, vocês concordam? Sim. É alguém que tá num nível mais alto. Não, tipo assim, foi o que você falou. Se Hierarquia. fosse uma graduação de faixa, o Rennie Rainbow é Isso, coral, Sebum é faixa exato, preta. Né? Isso. Entendeu? Então, assim, na hora que o Ramon fosse cometer um erro, o cara dizer, não, fião, aqui não é seu nome só, mas não. Você vai fazer sozinho. E não ser um cara que ele pudesse falar assim, não, então eu vou me desligar de você. Se alguém que dissesse assim, não, se você não fizer o que eu tô fazendo, é que você tem uma multa de 10 milhões pra você me pagar. Aí Aí muda o jogo, né? eu acho que o cara vai dizer assim, cara, a água bateu agora, eu vou ter que me virar. Eu acho que não existe hierarquia nem financeira mais pra ele. Acho que ele já tá no teto. Se é um cara que cuida das finanças, tem que estar sobrando dinheiro. Então, não tá com medo de pagar o leite das crianças. Não. Não tem medo de perder o patrocínio, porque é a patrocinadora que tem medo de perder ele. Até porque perde um, amanhã tem outro batendo na porta. Os patrocinadores, os técnicos, a galera que treina ele também. Então, assim, não tem um nível hierárquico Se acima o Dino dele. tomar um outro fumo aí no Olímpia, será que o passe dele vai Eu continuar acho mais. caro? Não, mas eu acho mais fácil ele desanimar e sair fora. É. Eu acho mais fácil isso. Eu acho mais fácil ele desanimar e sair fora. Do que ele dizer, não, agora eu vou e tal. Porque Sim, mano. se com o Siban ele já não teve essa gana, sem o Siban, tipo assim, não sei se ele Agora vai. A porta tá aberta, hein? Mas, cara, é melhor quando a porta tá fechada e você fala assim, eu vou ter que arrebentar essa porra, então eu vou ir com os pés na porta e... Do que você Será? dizer, eu acho que sim, viu? Por um lado também, uma coisa, tudo bem, perdi pro Chris. Agora, pô, imagina se ele perde pro Urs, pro... Mas já Mas perdeu mas- esse ano, então não perdeu, é novidade. Mas já ganhou 10 vezes o cara também, né? Sei Isso que é não. foda. Perder pra um cara que você sempre amassou. E já falou, o Balestrino falou, vocês não falaram sobre a linha de classe que a mulher comentou, a gente já matou isso aí. Comentou, Foi a primeira coisa que o Itinho Aliás, falou. Entrou nesse Não existe assunto essa por causa coisa de disso. linha de Não classe. existe. Isso aí Não, mas bateu assim, o peso, já não era. existe no papel, né, Tião? Mas assim, a Não. gente vive escutando Ah, mas o o frame, Ó, a entenda. cintura Wesley Wilson escapular. ganhou. Mas entenda, Ah. é isso que eu falei mais esse cedo. cara aqui tá na 202, tinha que Quem ser é o cara com mais linha hoje de Classic tirando o Siban? mais linha? Pra mim é o segundo, O Mike, né? o Mike, né? Concordo. Ano passado, ele tava onde? Com a linha toda, ele não Assim, perdeu que a assim, linha. Ano passado, sim, mas o Ruff é um cara pra mim que, porra, é um Classic Mas tem menos linha. Miniatura, né? miniatura, mas é um puta de um Classic. Não, puta do Classic que não tem vasto lateral bom. Não Aí é acaba que tem perfeito, aquele mas a linha, defeito. falar de linha assim, ó, só a silhueta, esquece o que tá ali, Ó, um 2D ali preto. Ele ali, é ó. segurado pela linha e condição. O Breon. Ele é Breon. segurado Breon. pela linha e condição. Brion. Breão na Agora, era o armado. Mike, com a linha, sem a condição, jogava pra trás. É, Então não é linha. Não, mas É a o linha conjunto. ajuda. conjunto. É, o Isso, a conjunto. linha ajuda. Mas é o conjunto. A linha, na minha opinião, é em qualquer categoria, não é só na Classic. Também acho. É qualquer categoria. na A NPC linha atual, te sim. joga pra frente.
Cedric McMillan chegava aguado e tava sempre ali Aquele cara no que top ficou 6. em 10º na Classic, 7, 8º. o cara que ficou em 10º, que é o Greco lá, Matheus O Greco. Matt Greco. Aham. Pô, o cara não tem shape pra estar em 10º ali, velho. Aquele cara ali foi um... É linha. É amizade ali, pô. É Então, amigão do as Derek. amizades- O cara jogou, balãozão ali, muito cara ali, muito melhor que eu. Consegue colocar ele? Ele é todo torto, cara. O dorsal dele, um é desse tamanho, o outro A é... perna também, né? A única coisa que todo- justifica ele entre os 10 é a linha dele. Nem E isso. nem isso. Nem isso. Não, e Ali olha é lá, né? amizade. E olha lá. É nome. Então, mas E olha assim, lá, nome. o critério ali que pesou a favor dele foi, vou dizer que foi a linha. Aí você já vê um Não, cara que nem... Zancanelli- ó, mas você já vê o cara que nem um Josema, por exemplo, não é o cara da linha. É. O cara é grosso pra Isso. caralho. Viu o que eu tô falando sobre tá lá linha? na cabeça. Ele deixou alguns caras com linha pra trás. É. Então é o conjunto. No final das contas é o conjunto que leva. Não, isso eu concordo, Entendeu? Mas dá pra entender, falar, esse cara tem linha de classic. Por esse exemplo- cara é parece... Pô, esse cara tem uma linha de 212. Tinha um Sean cara Roden em classic. muscularidade não ganhava pro fio. Nem muscularidade, nem em proporção e simetria. No Olímpia de 2018. A linha Não dele ganhava puxou nem nada. ele pra frente ali. Mas a linha dele era O que surreal. ganhou foi... O que perdeu foi a linha abdominal do fio. O E fez ele o ganhar. fio também perdeu muito volume de É. dorsal também. Ah, mas não... Mas o que eu falo é isso. O que puxou o Sean Roden pra frente foi a linha. Sim, O que fez o Dexter ganhar Dexter. do Jay foi a linha. Entendeu? Então, a linha, em qualquer categoria, ela vai te favorecer, desde que você traga um conjunto.